Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações e dê o seu joinha no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar o conteúdo com os colegas e os familiares. No vídeo de hoje, eu pretendo falar sobre as leituras realizadas nos meses de junho e julho. Faz parte de um quadro aqui no canal, no qual nós discutimos a obra pelo teor estético, literário, ensaístico. Falamos também sobre a estrutura dos livros e compartilhamos um pouco das leituras realizadas. Antes de abordarmos aqui o assunto, cabe lembrar que o portal científico Café das Humanidades oferece o curso Seja Competente no Letramento Literário. São mais de 80 aulas em resolução 4K. Ao adquirir o curso, você ajuda no financiamento do portal científico Café das Humanidades. O curso também dispõe de suporte no Telegram e no WhatsApp. Certificado é válido em território nacional, com QR Code, assinatura digital, ISSN e CNPJ da empresa. Bom, falando um pouco mais dos livros, eu trago aqui O Mundo de Sofia, romance da história da filosofia do autor norueguês Johannes Gardner, publicado pela Companhia das Letras em 1995. Gardner nasceu em Oslo, na Noruega, professor de inglês em uma escola secundária e se tornou um best-seller após publicar O Mundo de Sofia. Já palestrou em vários países, é um autor relevante no campo da literatura universal. Gardner foi traduzido O Mundo de Sofia em mais de 50 idiomas. E cabe lembrar que vendeu só na Alemanha mais de 2, 3 milhões de cópias. Na Companhia das Letras, foi um dos livros que mais vendeu no Brasil. O romance se destaca pela vida de Sofia, uma jovem estudante que sai da sua escolinha na cidade de Oslo, tem aí como sua melhor amiga a Jorun e a sua mãe, que mora com a própria Sofia. O seu pai é um petroleiro que quase não aparece na narrativa. A narrativa se divide em duas etapas. Uma delas é a história da própria filosofia, desde os filósofos pré-socráticos até os filósofos pós-modernos. São 550 páginas de um romance legal de ser lido, linear e, de certo modo, atrativo para várias gerações. Aqui também nós temos a figura de Hilde Knag, que começa a enviar alguns cartões postais para que a própria Sofia pudesse descobrir e entregar para a sua filha. E outra figura importante é o professor de filosofia Alberto, que inicia os estudos da própria Sofia enviando um curso de correspondência da história da filosofia. Bom, aqui nós temos um forte aprendizado para aqueles que desejam iniciar nos estudos filosóficos, o índice dividido em Jardim do Éden, a Cartola, os mitos, os filósofos da natureza, Demócrito, o destino, Sócrates, Atenas, Platão. Nós também temos um pouco sobre a história do cristianismo, do marxismo, dos filósofos existencialistas. Enfim, é uma obra legal e interessante de ser lida. Faz tempo que eu desejava ler o romance e agora pude terminar durante as férias de julho. Bom, peço licença para ler a quarta capa da obra. Às vésperas do seu aniversário de 15 anos, Sofia Almudsen começa a receber bilhetes e cartões postais bastante estranhos. Os bilhetes são anônimos e perguntam a Sofia quem é ela e de onde vem o mundo em que vivemos. É uma das perguntas que as correspondências deslocam o olhar da própria Sofia. Os postais foram mandados do Líbano por um major desconhecido para uma tal de Hilde Knag, jovem que Sofia igualmente desconhece, que é a filha do próprio major. É interessante que o romance deixa o leitor curioso, pois é um thriller que mantém o suspense, a curiosidade, as informações filosóficas, históricas. Quase que você lê o romance em duas etapas, e quase que você também pode ler o romance
abrindo na metade do livro. O segundo volume, nós temos aqui Notas para uma definição do leitor ideal, do autor argentino Alberto Mangel, nascido em Buenos Aires em 1948. Mangel é autor de várias obras ensaísticas acerca da literatura universal, palestrou em diversas partes do mundo. Eu tive a honra de assisti-lo na Biblioteca Pública do Paraná, numa brilhante palestra do autor. É também aí uma das autoridades sobre a condição do leitor na pós-modernidade. Já morou na França, morou no Canadá e também foi diretor da Biblioteca Nacional da Argentina. No volume, ele nos traz um apanhado aí ensaístico acerca da condição do leitor, da intertextualidade, da literatura universal, da literatura clássica. São capítulos curtos e o próprio leitor vai se deliciar ao lê-los. E cabe lembrar que, diante desses capítulos, a mescla intertextual, casando obras literárias clássicas com obras também conhecidas, faz com que o próprio leitor aprofunde os seus conhecimentos literários. Aqui nós temos uma obra publicada pela editora Sesc, por volta de 2024. Eu comprei na Feira Internacional Literária de Paraty e terminei recentemente de ler, porque, de certo modo, é prazeroso de ler esses ensaios enxutos. Nós temos aqui, rastreando um pouco o índice do volume, algumas palavras preliminares, fontes, a democracia como obra de ficção, elogio do dicionário, autor, editor, leitor, breve história das capas, o ponto. No volume, nós temos também o ensaio que intitula a própria obra Notas para uma definição do leitor ideal, que são conselhos bem interessantes, bem humorísticos, que o autor delineia no final do livro. E cabe lembrar que várias epígrafes aqui também evocam obras literárias reconhecidas. Peço licença aqui para ler parte da quarta capa. O leitor ideal possui um perverso senso de humor. O leitor ideal jamais conta quantos livros tem. O leitor ideal é generoso e ávido ao mesmo tempo. O leitor ideal gosta de usar o dicionário. O leitor ideal julga o livro pela capa. O leitor ideal não sabe que é o leitor ideal até chegar ao final do livro. Bom, a esta altura, você que está aqui assistindo o vídeo, dê uma curtidinha e aproveite também para compartilhar com os colegas e os familiares. E participe da nossa campanha do Apoia-se, ajudando no financiamento do canal Humanitas e do portal científico Café das Humanidades. O terceiro livro, nós temos aqui uma coletânea de entrevistas organizadas pela Daisy Bregantini e pelo Wellington Andrade, dois autores consagrados no campo da literatura brasileira. São ensaístas, são jornalistas e também traz aqui um apanhado das melhores entrevistas que foram publicadas na revista Cult, que é organizada pela própria Daisy Bragantini, publicado pela editora Autêntica. Nós temos aqui várias entrevistas importantes com Décio de Almeida Prado, Hilda Rios, Haroldo de Campos, José Saramago, José Paulo Paz, Lígia Fagundes Telles, Sebastião Uchoa Leite, Roberto Piva, Vali Salomão, Ferreira Goulart, dentre outros. Cada entrevista, a autora, a Daisy, descortina com um ensaio seminal acerca da vida e da obra dessas grandes figuras literárias e artísticas. O gênero entrevista contém traços singulares da perspectiva do leitor e do autor, para aquelas questões especialmente endereçadas, descortinam aspectos laterais ou suplementares às formas e formulações que perfazem as obras dos autores, menos óbvia da perspectiva do autor. A entrevista também possui características próprias, notadamente a situação incomum de demanda e eventuais problematizações insuspeitadas. E essas problematizações são delineadas por meio das perguntas involuntárias que perseguem parte das entrevistas formuladas, revelando o potencial do próprio cotidiano, do afazeres literários que cada escritor possui, como a própria rotina literária, a questão estética, a questão do mercado editorial,
a parte aí da filosofia com a literatura com a história de algumas figuras importantes aqui que são abordadas. Eu tive o enorme prazer de ler este livro fantástico e super recomendo a leitura. Bom, por meio desses 3 volumes, nós encerramos aqui a nossa abordagem, sabendo que é uma forma panorâmica de abordar esses 3 livros fantásticos que eu tive a honra de ler no mês de julho. Se você gostou do conteúdo, dê o seu joinha e aproveite também para conferir os links de afiliados da Amazon. Ao adquirir um dos livros sem pagar um centavo a mais, você ajuda no financiamento do canal Humanitas. Boas leituras e estudos. Um abraço e até logo.